Bem-vindos, pessoal! Meu nome é Daniele, esse é o canal Amor em Cristo e Maria, o seu canal católico. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre dois santos muito importantes para a juventude. Eles dedicaram a vida totalmente para a juventude mais humilde, para aqueles jovens mais pobres. Estamos falando de São Murialdo e São Marcelino Champati. São Leonardo Murialdo. Leonardo Murialdo, ele nasceu no dia 26 de outubro de 1828, numa cidadezinha chamada Turim, lá na Itália. Ele foi órfão de pai aos 5 anos. E a família dele sempre foi uma família bem religiosa, então ele sempre estudou em escola de padre. E conforme ele foi crescendo, ele tinha dúvidas se ele ia ser um oficial do rei ou um engenheiro. Mas ele tinha um grande desejo no coração dele. Ele via aqueles jovens pobres, órfãos, e ele desejava fazer algo por eles. Ele sentia no coração dele que precisava fazer algo por eles. Foi aí que ele escolheu o caminho do sacerdócio e da caridade. Em 1850, ele tornou-se doutor em teologia. Em 1851, foi ordenado sacerdote. Ele dedicou totalmente a vida dele aos jovens da periferia e aos órfãos abandonados. Ele também foi reitor de um colégio de jovens artesãos. E durante esse período que ele trabalhou nesse colégio, ele assegurou que muitos jovens tinham uma formação adequada, formação tanto cristã, quanto cultural, quanto profissional. E devido a esse trabalho dele nesse colégio, várias partes da Itália tiveram solicitações para a criação desse tipo de colégio, desse colégio do apoio à juventude. Ele fundou uma congregação chamada Congregação São José, e para poder dar essa continuidade desse trabalho, dessa assistência aos jovens, mesmo após a sua morte. Ele estava preocupado se, quando ele morresse, o que ia ser desses jovens, né? Então ele fundou essa congregação para continuar esse trabalho muito legal que ele estava fazendo. Ele morreu em 30 de março de 1900 de pneumonia, que era muito comum na época. Em 1970, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo. Em 1970, ele foi canonizado pelo Papa Paulo VI. E agora vamos falar sobre outro santo, mas muito importante, chamado Marcelino Champati. Esse Marcelino, ele foi responsável pela fundação marista. Vamos falar sobre ele. Ele nasceu em 20 de maio de 1789, em Marles, no interior da França. Ele nasceu de uma família cristã e aos 14 anos ele resolveu seguir a vocação sacerdotal. Ele sentia nele que ele tinha essa vocação. Ele foi ordenado padre em 22 de julho de 1816 e logo em seguida ele foi nomeado para ser vigário lá na cidadezinha de Lavala. Lá era uma região de muita pobreza, nessa região de Lavala. E ele sempre visitava os doentes, atendia os pobres, acompanhava a vida cristã das famílias, e dava toda essa assistência também, tanto às famílias quanto aos jovens, principalmente aos jovens. Mas o que mais, assim, chocou dentro do coração dele, pegou mesmo dentro dele, foi uma morte de um rapaz de apenas 17 anos. E esse rapaz, ele não conhecia Deus. E ele temia, assim, como que as pessoas morrem, principalmente os jovens, e não conhecem a Deus. O que vai ser delas lá na vida eterna? Aí ele resolveu formar em janeiro de 1817
a Congregação dos Irmãozinhos de Maria. Então ele ensinava leitura, escrita, artesanato para esses jovens. E entre 1817 e 1824, mais ou menos, ele inaugurou uma escola primária em Lavala. Em 1836, somente em 1836, a igreja reconheceu essa congregação dele dos Irmãozinhos de Maria. E em junho de 1840, a Sociedade de Maria, que é muito conhecida como Família Marista, já atuava em 48 escolas primárias. Ele morreu em 6 de junho de 1840, foi beatificado em 1955 e proclamado santo por ninguém mais, ninguém menos, por João Paulo II, em 1999. Essa é a história desses dois santos incríveis que não são tão conhecidos como outros santos, mas é muito importante pra gente conhecer a história deles, ver o que eles fizeram de legal, pra gente poder copiar, imitar eles e seguir com a nossa santidade também. E pegar o exemplo deles de amor aos órfãos, aos pobres e tentar fazer alguma coisa por eles também, tentar ajudar, né? Que a gente tá nessa vida de passagem e o máximo que a gente pode fazer pra ajudar ao outro é o que vai contar no final da vida. Se você gostou desse canal, dessas histórias, curte, compartilhe nosso canal, divulguem, comenta aí quais santos que vocês gostariam de que a gente comentasse aqui no canal, que a gente explicasse a história. Se você já teve algum milagre na sua vida que esses dois santos realizaram, pode contar pra gente também aqui nos comentários, que a gente vai adorar saber. Ou qualquer outro milagre que você queira, qualquer coisa que você queira comentar, pode comentar. Ajuda a gente a divulgar para mais pessoas conhecerem as histórias desses dois santos incríveis. Então, é isso, pessoal. Beijinho. Até a próxima. Tchau, pessoal.